Salve, salve galera, eu com vocês aqui de novo, professor Arthur. E vamos lá, vamos fazer exercício, gente. Vamos exercitar tudo aí que vocês já aprenderam, que vocês já sabem, que já estão começando a ficar fera, beleza? Vamos dar uma exercitada nisso aí, que exercitar é sempre bom, é ótimo na verdade. E aí você fixa o conteúdo que o seu professor deu na videoaula, naquela aula ao vivo, show de bola, ou se você assistiu no presencial, assistiu também com um excelente professor, eu tenho certeza disso. E a gente vai fixar tudo isso aí para ficar muito melhor para vocês, beleza? Então abre aí a apostila 1, na página 276, vamos fazer o exercício número 1, beleza? Abriu aí? Já olhou? Exercício número 1, tá bom, eu espero um pouquinho, vai, já fez? Faz o seguinte, dá pausa no vídeo. Beleza, deu pausa no vídeo, agora você já se ajeitou. Então vamos dar continuidade nisso aqui, galera. Na 1 ele fala o seguinte: a glicose é um carboidrato muito importante para o funcionamento das células. Sua composição química pode ser representada pela forma C6H12O6. Em uma molécula desse carboidrato, a quantidade de prótons existente é... E aí? Ele falou que a molécula é o C6H12O6, que é a molécula de glicose, beleza? E ele quer saber a quantidade de prótons que existem ali. Cara, é bem simples. O que você vai fazer? Você vai olhar na tabela periódica, tá? E você vai ver que o carbono, olhando lá, tem 6 prótons, que o hidrogênio só tem 1 próton, e que o oxigênio tem quantos? Que o oxigênio tem 8 prótons, beleza? Isso é a quantidade unitária de cada um deles, ok? Show de bola até aí, né? Bom, se eu tenho essa quantidade unitária, isso é para 1, isso é unitário, lógico, vocês sabem que é para 1. Só que eu tenho quantos carbonos aqui? 6, então eu tenho 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Quantos hidrogênios? 12. Vezes 1, 12. E o oxigênio? Tem quanto? 6 vezes 8. Quanto que dá 6 vezes 8 aí, galera? Isso, 6 vezes 8, 48. Ok? Soma agora a quantidade de prótons. Quanto que dá isso aí? 2 mais 8, 10. Com 1, 16. Vai 1 lá em cima. Então fica 1, 3, 4. 4, 5. 5 mais 4, 9. Então, total eu tenho quanto? 96 prótons. Beleza? Isso nos dá a letra C. Letra C de como amamos química. Show! Galera, puxa aí na apostila de vocês. Agora a gente vai fazer o número 3. Tá legal? Vê aí o número 3. Olha lá o que ele fala. No número 3 diz: o ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. A geração de luz é uma lâmpada incandescente, se deve ao aquecimento do seu filamento de tungstênio, provocada pela passagem de corrente elétrica envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus Celsius. Aí fala algumas informações. A propriedade do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas na tabela. Símbolo W, número atômico 74, número de massa 184, ponto de fusão 3.422 graus Celsius, eletronegatividade, segundo Pauling, 2,36, densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico. Aí ele fala: a partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que justifica adequadamente o uso do tungstênio em lâmpadas incandescentes é... E aí, galera,
Aí nós temos letra A, apresentar alta densidade. Pô, tu acha que a alta densidade vai influenciar no uso da lâmpada incandescente? Até porque ele falou o seguinte, olha lá, dá uma olhada lá em cima. Tem uma parte ali importante. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento do seu filamento de tungstênio provocado pela passagem de corrente elétrica envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus Celsius. Cara, o tungstênio ele tem que resistir a essa temperatura, né? Porque se ele não resistir até os 3.000 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele vai acabar derretendo. Então ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, vai acontecer uma fusão. E aí a lâmpada não funciona. Então, alta densidade não faz a menor diferença. Apresentar alta eletronegatividade não faz a menor diferença. Ser um elemento inerte não faz diferença, até porque ele passa corrente elétrica, não está reagindo com ninguém. Letra D, apresentar alto ponto de fusão. Opa, isso é bom, hein? Porque o alto ponto de fusão, no caso ali, ó, o alto ponto de fusão, tá? Você tem a temperatura de fusão elevada, ele resiste a altas temperaturas. Aquelas temperaturas de 3.000 graus Celsius que ele vem falando no filamento. Beleza? Como a temperatura de fusão dele é de 3.422 graus Celsius, essa temperatura de fusão, essa temperatura é a temperatura que ele acontece na lâmpada, 3.000 graus Celsius. 3.422 graus é a temperatura que ele apresenta aonde? Isso, na temperatura de ebulição. Se a temperatura de ebulição, olha, que louco, escrevi um E aqui e falei F. Desculpa. Corrija aí, temperatura de fusão. Eu estou falando fusão, escrevendo E, não sei porquê. A temperatura de fusão, 3.422 graus Celsius. Temperatura do filamento, 3.000 graus Celsius. Vai entrar em fusão? Não, porque essa temperatura não é maior que a temperatura de fusão. Então esse filamento ele vai funcionar muito bem. Então, letra D de quê? D de delícia de química. Na letra E fala que é um metal de transição. Também não interfere em nada na nossa questão. Belezinha? Vamos lá. Agora nós vamos fazer a questão número 4. O que diz a questão número 4, galera? Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo, enquanto que os elétrons circundam o átomo da eletrosfera. A tabela abaixo apresenta a quantidade de partículas que formam os elementos flúor, magnésio e ferro. Aí tem a tabelinha aí, tá? Show! Em relação ao número de nêutrons, prótons e elétrons, os valores que completam corretamente a tabela são... Ok. Vamos lá. Coisas que a gente precisa saber. A massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Isso a gente tem que saber. Por quê? A gente pode calcular a massa, o número atômico e o número de nêutrons. Outra coisa. O número atômico é sempre igual ao número de prótons. Ah, isso é muito bom. E quando o elemento está no estado, eu vou escrever aqui, ó, caramba, hoje é dia. Fundamental. Quando está no estado fundamental, o que é isso? Eletricamente ele está neutro, não tem carga, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. São informações muito importantes para a gente ter agora. Ok? Vamos lá. Olha, ele fala no flúor. Vamos começar pelo flúor, pelo F. Olha na tabela. Ele deu pra gente o número de prótons, não deu o número de nêutrons, deu o número de elétrons e o número de massa. Opa! Utilizando isso aqui, eu tenho que a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Não é isso que a gente tinha falado? Sim. Então, ele me deu a massa, que vale 19. Ele me deu o número de prótons, que vale 9. E ele quer saber o número de nêutrons. Olha que simples. Você vai ter o quê? Passa esse 9 para o lado de lá e fica nêutrons. É igual
a 19. Estou falando 19 menos 9, né, galera? Passou para o outro lado, isso aqui é mais, passou para o outro lado sendo menos. Isso dá um total de 10. Ok, guarda esse valor aí. Vamos fazer o magnésio. O magnésio, que é o famoso Mg, ele deu o quê? Não deu número de prótons, mas deu número de nêutrons, número de elétrons e a massa. Opa, se é o átomo de magnésio, ele está neutro, então o número de prótons é igual ao número de quem? De elétrons. Certo? Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu tenho o número de elétrons igual a... Cadê? Deixa eu ver. Achei. 12. Segura isso aí também. Vamos agora no ferro. De olho no ferro, ele deu prótons, nêutrons, quer saber a quantidade de elétrons e deu a massa. Ok. Serve do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Então, se ele quer saber o número de elétrons aqui, é igual ao número de prótons, que é igual a quanto? Olha lá, o número de prótons. Boa, galera. 26. Análise simplesinha na nossa tabela. Isso nos dá como resposta 10, 12 e 26, que é a letra A. Letra A de amamos química. Beleza, galera? Tá show de bola, né? Muito bom. Bom, abre aí na página 320. Beleza, galera? Abrindo lá na página 320, a gente vai fazer 320 e 321, tá? Começa em uma, termina na outra. E aí a gente já começa com a questão de número 1. Ok? Então vamos lá. As empresas que fabricam produtos de limpeza têm se preocupado cada vez mais com a satisfação do consumidor e a preservação dos materiais que estão sujeitos ao processo de limpeza. No caso do vestuário, é muito comum encontrarmos a recomendação para fazer o teste da firmeza das cores para garantir que a roupa não será danificada no processo de lavagem. Esse teste consiste em molhar uma pequena parte da roupa e colocá-la sobre uma superfície plana. Em seguida, coloca-se um pano branco de algodão sobre a sua superfície e passa-se com um ferro bem quente. Se o pano branco ficar manchado, sugere-se que essa roupa deve ser lavada separadamente, pois durante esse teste ocorreu um processo de... E aí, galera, o que aconteceu aí nesse processo que ele falou? Que ele coloca o pano branco, passa o ferro quente, e se essa tinta passar do ferro, da cor, né, dessa roupa colorida, no caso, subir, né, ou passar direto para o pano branco, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer? Ele está falando que a fusão do corante e o ferro quente, o que ocorreu no processo? Fusão do corante, o ferro que é quente, utilizado para aumentar a pressão sobre o tecido. Cara, o ferro é utilizado para aumentar a temperatura, não a pressão. E como é que teve fusão do corante? O corante estava sólido e aí passou para o líquido e aí ele voltou para o sólido quando passou para o outro pano? Não, né? Não ficou legal, não. Ele fala da liquefação do corante, o ferro quente é utilizado para acelerar o processo. Cara, liquefação, nem pensar. Ali está sólido, não tem nada a ver. Condensação do corante. Opa, pode parar aí. Você está falando condensação, então quer dizer que o corante estava no estado gasoso e aí fica gasoso em cima do pano? Como é que é isso? Como é que pode ficar gasoso e no pano e gasoso? Não. Não tem como. Beleza? Automaticamente sobrou a letra D, né? Dissolução do corante e o ferro quente utilizado para acelerar o processo. É a nossa opção, a letra D de delícia de química, tá? Porque essa dissolução, quando você bota o ferro quente, você passa ele ali por cima, você acaba vendo se ele vai, se ainda tem alguma parte a ser dissolvida. E aí quando dissolve, ele passa do pano colorido o pano branco.
Beleza? O ferro quente, ele só ajuda que esse processo ande o quê? Mais rapidamente. Belezinha? Ó, vamos fazer agora a número 2. A número 1 foi só uma discussão, né? A gente só viu o que estava acontecendo. Vamos ver o que na número 2 diz pra gente. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Opa, isso é legal, hein? 1. Sublimação. 2. Condensação. 3. Fusão. E 4. Dissolução. Bom, vamos lá. Misturar um soluto em um solvente. O que é isso? Quando você pega um solvente e mistura um soluto e mistura num solvente. É uma sublimação? Não. É uma condensação? Não. O que é sublimação, galera? Fala pra mim. O que você acha que é a sublimação? A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado quem? Gasoso. A sublimação. A condensação. A condensação é quando ele está no estado gasoso e passa para o estado o quê? Líquido. Muito bem. E uma fusão? Uma fusão que está no estado sólido e ele passa para o estado líquido. A dissolução é exatamente o que a gente leu lá, ó. É misturar um soluto em um solvente. Então, 4. Aí ele fala lá, na segunda parte, passar do estado sólido para o estado líquido. Opa, a gente viu isso, ó. Passar do estado sólido para o estado líquido, quem era? A fusão. Aqui, ó. Vou colocar aqui para não perder. 1, 2 e 3. Então, a passagem do sólido para o líquido é só você olhar a fusão. 3. Vamos lá. A próxima. Passar do estado gasoso para o estado líquido. Está aqui, ó. Passar do estado gasoso para o estado líquido. Número 2. Número 2, a condensação. Está aqui, ó. 2, condensação. E passar do estado sólido para o estado gasoso. Do sólido para o gasoso é a sublimação. Número 1. Tem resposta? A sequência correta é... Opa! Show de bola! Letra A de amamos química. Muito bem, galera. Tá supimpa aí com vocês? Pra mim tá supimpa por aqui. Vamos lá. Vamos fazer a questão número 3. Olha a questão número 3 aí. O que ela fala pra gente? O conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas para sua armazenagem e transporte. Considere os dados das substâncias seguintes. 1. Estanho, ponto de fusão 232, ponto de ebulição 2720. Flúor, que é menos 220 e menos 188. E o césio, que é 28 e 678. É correto afirmar que em um ambiente de 35 graus Celsius, sob pressão atmosférica, as substâncias 1, 2 e 3 apresentam-se respectivamente nos estados físicos. Galera, eu acho essa questão muito legal. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, substância 1. Vou montar a tabela aqui com vocês, que eu acho que vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem com a tabela. Então tá aqui. Tá aí a tabela. Tudo sobre a tabela? O que está escrito lá? Aqui, ó. 232, 2720. Eu tenho menos 220, menos 188. E aqui 28 e 678. Beleza? Beleza. A temperatura que ele deu é de 35 graus Celsius. Essa é a nossa temperatura padrão, tá? É a partir dela que a gente vai ver o que acontece com cada uma das substâncias. Bom, um fato muito importante é que antes da fusão, antes de acontecer essa fusão, eu tenho que estado físico aqui, antes da fusão? Estado? Isso, sólido. Do estado sólido, eu passo a fusão, depois da fusão eu tenho o estado líquido. Passa pela ebulição, eu tenho o estado, passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso também é muito importante. Caramba, que G feio, né? Ficou feio, mas é um gasoso. Gasoso,
líquido e sólido. Estou falando para vocês que isso é importante porque, cara, pega a primeira substância. A temperatura de fusão dela é 232 graus. A gente tem como temperatura ambiente 35 graus. Então você começa aqui, ó, com 35. Sempre daqui, sempre indo da esquerda para a direita. Tá aqui 35. 35 é maior que 232? Ele consegue ultrapassar essa temperatura? Passa? 35 consegue ultrapassar 232? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele não passa essa temperatura. Então ele permanece em que estado? Sólido, viu lá? Viu como é que é fácil? Supimpa, né? Vem cá. No 2, continua lá. 35 graus que é a nossa temperatura ambiente que ele deu. 35 graus consegue passar a temperatura de menos 220? Passar é quando é maior. 235 ele passa, ultrapassa a temperatura? Sim. Então ele chega aqui, ó, no estado líquido. Show! Compara com a próxima. Temperatura de ebulição. 35 graus, os mesmos 35 graus aqui. Eles conseguem ultrapassar menos 188? Passa dessa temperatura? 35 é maior que menos 138? Sim. 188? Sim. Então vem para cá, ó. Então essa substância está aqui, ó, os 35 graus, chega nesse ponto. Cara, se chega nesse ponto, ele tem que estar no estado aqui, ó. Se passa pela temperatura de ebulição, ele está no estado gasoso. Moleza, né? Viu lá? 35 que é o nosso padrão de novo. A gente vai comparar agora com 28. Ele é maior que 28? Ele ultrapassa 28 graus? Sim, ele ultrapassa 28 graus. Então o nosso 35, ele chega aqui, ó. Não é isso? Chega nesse ponto. E aí, ele consegue ultrapassar 628, 678 graus Celsius? Ele passa essa temperatura? Não. Ele é menor que 678. Então ele permanece nesse estado físico aqui. Que estado físico é esse? Ó, pimba, olha lá. Passa pela fusão e não passa pela ebulição. Então ele está no estado líquido. Show de bola, né, galera? Facinho, suave demais. E aí? Sólido, líquido, gasoso, qual a opção que nós temos? Nós temos a letra A. Letra A de amamos química, galera. Show! Muito, muito bom. Vamos lá. Vamos fazer a próxima questão. Nossa próxima questão é a questão número 4. Então vamos lá, galera. Questão número 4. Que ele fala: a venda de álcool hidratado, 95% de etanol, 4,5% de água, é controlada por motivos de segurança, já que muitas pessoas acidentalmente tiveram queimaduras no corpo por seu manuseio incorreto. A seguir, o gráfico representa a curva de aquecimento dessa mistura à pressão de 1 atmosfera. Está aí o gráfico. Tem uma temperatura aqui, ó, de 78,1 grau. Beleza? E aí, o que ele fala? Pela análise do gráfico, observa-se que o álcool hidratado a 85 graus Celsius encontra-se em estado. Galera, olha lá em cima. Olha lá no teu gráfico. Vou pegar só a partezinha de cima do gráfico, que é essa daqui, ó. E aqui ele deu 78,1. Tá? Aqui para baixo ele continua. O importante para a gente é isso aqui, cara. O que isso aqui representa lá no seu gráfico? Isso aqui vai representar a temperatura de ebulição dele. Beleza, galera? É a temperatura de ebulição. Tá? Ele falou que está a 85 graus Celsius. Cara, 85 graus Celsius é uma temperatura aqui em cima, ó. Digamos que aqui seja os 85 graus. Não é isso? Galera, se a temperatura é de ebulição e a gente passa pela ebulição, aqui eu só tenho o estado de tipo gasoso. Aqui na temperatura de ebulição, exatamente na temperatura de ebulição, você tem a passagem do líquido do gasoso. Então você tem as duas ali, elas estão se combinando, líquido mais gasoso.
Quando passa, você passa só a ter o quê? Temperatura. Passa a temperatura de ebulição, você tem só o estado gasoso. Beleza? Então, na primeira lacuna, encontra-se no estado o quê? Gasoso. Então, a gente já sabe que é um estado gasoso. Beleza? E a temperatura da mistura durante a fusão, e aí sim, a fusão é aquela parte de baixo. Né? Vou pegar aqui, ó, só um pedacinho lá de baixo do gráfico, ele tá assim, ó. Agora vamos analisar só um pedacinho, vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ajeitar com a folha. Aí. Pegar só esse pedacinho aqui, né? Aqui, ó. Você tem esse pedaço aqui. Esse trecho aqui, tudo isso aqui, ó, é a temperatura de fusão dele. Só que ele começa numa determinada temperatura e termina numa determinada temperatura. Entendeu? Tá vendo? Ele tem um intervalo de temperatura aqui. Não é igual aqui, que é um ponto único, uma temperatura única. Aqui a gente tem o quê? A variação da temperatura de fusão. Então ali, ó, ele diz que a fusão o quê? Varia. Então está no estado gasoso e a temperatura varia. Logo, nós temos a letra B. Letra B de beleza. Beleza de química. Galera, continuando aí, ó, pega a questão número 5, por favor. Na questão número 5, fala: na indústria farmacêutica, substâncias específicas são utilizadas para revestir pílulas e comprimidos. Em um experimento, uma das substâncias sólidas foi retirada de uma formulação e purificada. Para verificar a eficiência na purificação, um termômetro foi colocado em um tubo de ensaio, contendo uma amostra da substância derretida a 1 atm. Durante o resfriamento e até que a amostra tenha se solidificado completamente, foram lidas as temperaturas em intervalos regulares. Com esses dados, foi traçada a curva de resfriamento, um gráfico que mostra a variação da temperatura em função do tempo a 1 atm. O gráfico responde à curva de resfriamento da substância pura, representada por... Galera, isso é muito importante, porque ele te deu um dado falando que é uma substância pura. Em um gráfico de substância pura, você tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, tá? Em um único ponto. Eu posso afirmar para vocês que elas são fixas. Elas estão num determinado ponto, em um único ponto. Beleza? Se fala em resfriamento, eu posso falar que eu tenho a temperatura de solidificação e aqui a temperatura de condensação. Você pode dizer isso. No teu gráfico é comum aparecer fusão e ebulição, mas você tem a temperatura de solidificação, já que ele é um gráfico de resfriamento, e a temperatura de condensação também são o quê? Fixas. E aí, galera, cara, se é um gráfico de resfriamento, você sai de uma temperatura maior ou de uma temperatura menor? Isso, você sai de uma temperatura maior, ele vem resfriando. Tem um ponto fixo onde acontece a condensação aqui, ó. Você tem a temperatura de condensação dele. Ele sai do estado gasoso, beleza? Tem a transição do estado gasoso para o estado líquido. Passou a temperatura de condensação, entra no estado líquido. Depois ele entra na temperatura de solidificação, beleza? E aí entra o estado aqui, sólido, ok? Então o gráfico tem que ter essa cara aqui de resfriamento, ele começa na temperatura maior e vem descendo até uma temperatura menor, beleza? Agora é só você olhar aí qual é a resposta que você tem, que corresponde, o que mais te parece. A letra A é uma parábola, a letra B é uma curva, não tem como ser uma curva tão grande desse jeito. A letra C, você vê que tem uma partezinha que ele faz uma curva
vem uma linha reta e faz uma curva aqui, tá vendo? Eu fiz em retas, mas se você tiver aqui, ó, você vê essa curva aqui, você vê essa parte ou essa parte aqui representada. Letra D e letra E são retas, não pode ser de jeito nenhum. Então a nossa resposta, letra C, de como amamos química. Beleza, galera? Então pega aí, ó, questão número 6. O que temos na questão número 6? Considerando as substâncias puras e suas misturas. Então, substâncias puras e misturas, assinala a alternativa que melhor descreve cada uma delas. Letra A. Quando uma substância pura é aquecida continuamente, a pressão constante e temperatura do sistema durante a passagem do estado sólido para o estado líquido é constante enquanto houver sólido. Opa! Cara, a gente falou sobre isso, né? Agora há pouco. Você tem estado sólido. Aqui é a temperatura de fusão que ele fala. Então você tem o sólido. Depois da temperatura de fusão você tem o quê? O líquido. Enquanto houver sólido, aqui ó, a combinação sólido mais líquido, que é essa transição, essa passagem do sólido para o líquido, essa transição, essa temperatura ela é fixa. Quando não tem mais sólido nenhum, ele, nesse ponto aqui não tem mais sólido. Então ele começa a aquecer só o que? O líquido. Caramba! Já a letra A de amamos química. Mas vamos dar uma olhada nas outras? O que as outras nos falam? B. A evaporação da água é um fenômeno químico. É um fenômeno físico. Beleza? Não tem transformação. Continua sendo água. A diferença está no estado do líquido, passa para o gasoso. Mas aqui é água, H2O, e aqui continua sendo água, H2O do mesmo jeito. Na letra C, álcool, iodo, granito e ouro, 18 quilates, são classificados respectivamente como substância composta? Sim. Sim, deixa eu fazer um joinha aqui para vocês verem. Aí. Sim. Né? O álcool é uma substância composta. O iodo é uma substância simples. Sim, o álcool é esse cara aqui, ó, substância composta, mais de um elemento químico. O iodo é o I2, é uma substância de que tipo? Pura, substância simples. Granito. O granito é uma mistura de 5 substâncias, são 3 substâncias diferentes para fazer o granito. É mica, feldspato e o quartzo. Então é uma mistura heterogênea, até é uma mistura heterogênea, porque se você pegar um pedacinho de granito, se você cortar, você vai olhar que tem um pedaço que é bem escuro, você vai olhar, tem um pedaço que é branquinho, e você vai olhar na mesma porção, um pedaço que é um pouquinho marronzinho, um pouquinho mais claro, né? Então o granito são essas 3 substâncias. E o ouro 18 quilates é uma mistura heterogênea? Não, desculpa, substância simples? Não. Cara, quando fala no ouro 18 quilates, é a mistura de 75% de ouro e 25% de cobre. Beleza? Então, descartada a letra C também. Letra D. Para separar a mistura homogênea de sólido e líquido, basta deixar o sistema em repouso? Não, aí teria que ser uma mistura heterogênea. Né? Que se tivesse uma água com lama, uma água barrenta, se você deixa em repouso, na mistura heterogênea, a lama fica aqui embaixo. Você já deve ter feito esse experimento uma vez na vida, ou já viram, e a água fica ali em cima, mas tem que ser heterogênea. Na letra E, uma mistura formada por óleo, gelo e água. Mantém esse equilíbrio apresentando 3 fases? Sim, uma de óleo, uma de gelo e uma de água. 3 substâncias? Não. Você tem que lembrar que gelo é água, só que está no estado o quê? Sólido. Beleza? Fácil, né, galera? Se for supimpa demais. Vamos para a próxima, galera. Vamos fazer a questão número 7 agora. Vamos lá. Na questão número 7, eu tenho a adição de cloreto de sódio à água reduz o seu ponto de congelamento devido ao efeito crioscópico. A presença de 23,3% de cloreto de sódio na água pode reduzir seu ponto de congelamento a 221,1 graus Celsius, formando
entre ambos uma mistura eutética. Se o cloreto de sódio sólido for adicionado ao gelo acima dessa temperatura, parte desse gelo se fundirá e ocorrerá a dissolução do sal adicionado. Se mais sal for adicionado, o gelo continuará a fundir. Essa é uma prática comum utilizada para remover o gelo das ruas das cidades em que neva no inverno. Assinale a alternativa na qual a curva de aquecimento da mistura eutética citada acima está corretamente representada. Galera, o que ele falou numa mistura eutética, eu tenho o quê? Uma temperatura de fusão bem definida. E aqui, ó, uma variação na temperatura de quê? Ebulição, tá? Então, essa temperatura aqui ela vai estar variando. E essa temperatura de fusão, ela é uma temperatura constante. Com isso, se você olhar o gráfico, você tem que opção a letra B. Letra B de beleza de química.